seu dia a dia? Você estudava quantas matérias? Você estudava períodos inteiros? Você dividia? Como eram as suas sessões de estudo aí? No começo eu tentei de tudo, né? Até a gente conseguir achar um melhor. Acho que cada pessoa se identifica com um método, com uma forma, né, mais apropriada. Lógico que existem algumas coisas que você deve sempre balancear, né? Sim. Considerar e tal. Mas eu gostava de estudar no máximo umas 4, 5 matérias por dia. Tem gente que estudava assim, indica assim, vou estudar uma matéria, cada hora eu vou estudar uma matéria. Isso para mim não funcionava, porque na hora que você estava com aquele foco, aquecendo para aquela matéria, você já tinha que parar para estudar outra. Então, para mim é como se eu estivesse quebrando ali um raciocínio, né? Então, eu preferi estudar ali 2h30 uma matéria, depois mais 2h30 de manhã. E à tarde, É bastante. Bastante. E aí, isso, assim, de repente eu dava 1h30 de teoria e 1 hora de dava uma quebrada para fazer umas né? questões. Aí fazia 1 hora ali de resolução de questão e uma revisão dos principais tópicos, né? Então fazia, às vezes, estudava duas matérias de manhã, 2 à tarde, quando estava com o tempo todo disponível. E às vezes estudava uma noite, ou à noite eu deixava só para fazer revisão. Então dependeu muito, assim, do momento, né? Sim. E, por exemplo, a técnica Pomodoro, né, que é uma técnica bem difundida, ela tem uma das vertentes lá que fala de 25 minutos. De 25 minutos você faz um intervalo. O que você pensa a respeito? Eu não gostava. Eu sempre gostei de fazer um intervalo, no mínimo, depois de 1 hora. Porque eu também não acredito na técnica. Eu acho muito pouco. É muito pouco, não dá tempo. E outra coisa, a atenção e a concentração, ela é treinável. Você estudou 9 anos. Chegou um final, você conseguia passar 2 horas, 2h30 estudando uma matéria. Via de regra, a gente ensina isso para os alunos, 90 minutos, que é o período ideal ali, o limite, vamos dizer, que ali você começa a perder performance. Então, para não perder, você faz um intervalo. Mas quanto menor a sessão de estudo, mais perigoso é o cara não voltar, sabia? Porque cada hora você faz uma fração, aí você vou fazer um intervalo de 10 minutos. Aí você sai para aumenta muita distração, parece. Aumenta muita distração, você tem várias oportunidades de não voltar. Exatamente. São mais oportunidades. Se você estudou 2 matérias lá na sua manhã, você teve uma oportunidade de parar. O cara que tentou fazer essa fração, ele parou 8 vezes, ele teve 8 oportunidades de pegar o celular, achar alguma coisa para fazer, alguém mandar uma mensagem para ele. Acho que o Pomodoro fez isso quando não tinha celular, né? Não, total. Não, o Pomodoro ele veio para resolver um problema, na verdade, que é a falta de foco numa tarefa só. Mas ele é muito boa para tarefas, tipo assim, eu tenho que ler todos os meus e-mails, vou fazer um Pomodoro lendo meus e-mails aqui, vou responder todo mundo. Excelente. Mas para estudo, não. Isso aí foi desenvolvido com outro intuito. E, além disso, ele veio resolver um problema, que é o problema que as pessoas são cada vez com o tempo de atenção menor. Então, não é que ele veio resolver. Ele pegou um sintoma que é geral de falta de concentração e falou, eu te dou uma solução. Faz um intervalo aqui a cada 25 minutos. Mas, na verdade, a gente está com esse problema do cérebro estar muito acelerado pelo ambiente, pelo estilo de vida, né? O Reels, o Instagram, tudo é rápido demais. E aí você perde mesmo a capacidade de ter hiperfoco concentrado. Mas isso é treinável, né? Então, se você se desenvolver, você não precisa pegar uma muleta de a cada 25 minutos parar. Você pode passar 1 hora, 1h30, quiçá 2 horas estudando, sem nenhum problema. Me incomodava ficar parando toda hora para fazer qualquer outra coisa que não tivesse ali no foco, estudando, né? Sim. Então, e me distrair. Então, eu sempre tentei muito tirar qualquer tipo de distração. Né? Então, tudo que pudesse me distrair, eu tentava tirar. Né? Então, bloqueia o ambiente. Exatamente. Existe, por exemplo, para mim, por exemplo, teve matéria, agora, direito administrativo, quando eu estava estudando, cara, aquilo não entrava na minha cabeça. Nossa, eu estudava aquilo, não entrava na minha cabeça. E às vezes, na hora que eu estava engrenando, já estava 1 hora, 1h30, e eu estava no pique, eu estava bem, eu queria continuar estudando. Então, assim, não tinha uma regra muito redonda, muito certinha. Não gostava muito dessas regras muito redondas. Sim. Eu ia no meu limite, tentando, lógico, né? Isso, a gente tentando vai... ter uma... Tem matéria que matemática eu conseguia ficar 1h30, 2, porque é muita resolução, né, de questão, e aí demora, então você...
É que aluno, às vezes a galera que tá começando, ele quer o número, me fala o número, é tanto. Não é depende do dia que você tá cansado. No final, quando você já tá muito avançado na matéria, eu fazia períodos menores de estudo, então fazia 40 minutos, 30 minutos em alguma matéria. Tô falando mal do Pomodoro, mas às vezes era uma matéria que eu queria só dar aquela olhada e depois pegar a outra que precisava de um tempo maior, mas só para não perder o contato. Pegava 30, 40 minutos. Então a gente vai sentindo, né? O aluno quer saber quantas questões eu tenho que fazer. Cara, deixa eu falar uma coisa. Uma questão de matemática, ela demora 5 vezes o tempo que você demora numa de direito ou mais, dependendo. Então, tipo assim, não dá para te dar um número, porque depende da matéria, depende do seu nível nessa matéria. Então, as pessoas, elas pautam muito pela regrinha, mas o ideal é você pensar em aprender. Exatamente. Esse era o meu objetivo. Eu lembro que em 2005, antes até de fazer o concurso da Receita, saiu o concurso de fiscal do estado de Minas Gerais. E eu não tinha intenção de fazer o concurso fiscal estadual, até porque a minha intenção era continuar na Receita, até porque tinha intenção também de trabalhar aqui em Franca. Então a Receita também poderia me proporcionar isso. Em Minas Gerais eu teria que ir para alguma cidade lá, né, no estado. Mas eu resolvi fazer de última hora, porque eu tinha alguns colegas que estavam estudando na época também, eu ia fazer a prova, e eu resolvi fazer até para servir de treino, né? E era a mesma banca, a Exaf, que aplicou essa prova em 2005. Finada Exaf. Exatamente. Fechou. Exatamente. E aí quando eu fui fazer, eu decidi assim 40 minutos antes da prova, 40 dias antes da prova, né? E resolvi fazer, fiz minha inscrição e fui. Sem exatamente voltar meus estudos para esse concurso. Sem estudar a parte específica era só para testar aqueles conhecimentos que eram comuns, né, em relação às provas da Receita. E eu fui super bem na prova, então eu lembro também que eu batia na trave lá e tal. Então eu falei assim, meu método tá funcionando. Tá dando certo. Tá dando certo. Fiz uma prova praticamente do mesmo nível da Receita, uma prova difícil, de nível superior, que envolve várias matérias. Claro. E a forma com que eu estou estudando, que eu estou me dedicando, tá funcionando. Eu posso ir aprimorando, com certeza, mas tá funcionando. Então, assim, eu tentava sempre conhecer as regras, ver as sugestões que o pessoal apresentava na época, indicava e tal, mas eu não ficava muito preso à regra. O importante, como você disse, era sempre ter a certeza que você estava aprendendo, estava evoluindo. Então, eu sempre me preocupei com isso, de estar sempre evoluindo. Olha só, isso aqui que você assistiu é só um trechinho do Brabocast. Esse episódio completo ficou muito massa. Eu vou deixar aqui para você nos comentários e na descrição o link completo. E não se esqueça também de se inscrever no canal do Brabocast. Se você quer ser aprovado, quer ver histórias inspiradoras, esse é o lugar para o concurseiro. Então já clica também no se inscrever e vai lá assistir o episódio completo.